Quando o Papa Leão XIV entregou seu antigo título, a Diocese Suburbicária de Albano, ao cardeal Luiz Antônio Tagle, ele não estava apenas respeitando uma tradição. Ele enviou uma mensagem clara, que não poderia ser ignorada. Esse tipo de decisão não acontece levianamente dentro do Vaticano. Títulos como esse não são passados adiante por formalidade ou protocolo. Albano não é apenas mais uma referência administrativa. É um dos papéis mais carregados de simbolismo na hierarquia da Igreja Católica, envolto em história, intimamente ligado à Cátedra de Pedro e, de maneira silenciosa, impregnado pelo aroma inevitável da preparação sucessória. Esse gesto não é apenas uma questão geográfica. Trata-se de uma intenção muito bem calculada, daquelas que fazem Roma vibrar e os corredores do Vaticano sussurrarem em especulação cautelosa. Não é preciso ser teólogo ou especialista em direito canônico para perceber. Algo mudou no coração da Igreja. Albano não era uma sede vaga aguardando reassignamento. Foi a Igreja que o próprio Papa Leão ocupava até poucos meses antes de sua eleição ao papado. Isso, por si só, já rompe com o roteiro tradicional. O costume seria deixar o tempo passar, manter o título vago ou, no máximo, preenchê-lo de forma discreta. Mas Leão não esperou. Ele escolheu agir rapidamente, com propósito, e não confiou esse título a um clérigo romano ou a uma figura diplomática da Cúria, mas a alguém com alcance global, carisma espiritual profundo e raízes a milhares de quilômetros das muralhas do Vaticano. O cardeal Tagle, das Filipinas. E então surge a pergunta que já inquieta muitos fiéis, e sem dúvida não poucos cardeais. Por que Tagle? Por que agora? E por que exatamente o mesmo título que o Papa acaba de deixar? Em Roma, não existem coincidências. Cada movimento é calculado. Cada título comunica. E esse em especial parece gritar. O que significa quando um Papa recém-eleito transfere seu título anterior para um cardeal que há anos é discretamente considerado como papabile, um possível futuro Papa? E mais, o que significa quando esse cardeal ocupa justamente o cargo de prefeito do dicastério para a evangelização, o organismo encarregado de moldar o futuro da presença da Igreja no mundo? E o que dizer do fato de que foi esse mesmo homem quem colocou o anel do pescador no dedo do Papa Leão durante sua missa de instalação? Nada disso é aleatório, é relacional, é simbólico, é estratégico, mas acima de tudo, é espiritual. O que aconteceu aqui não é apenas uma manobra administrativa do Vaticano. É um convite à Igreja para olhar mais de perto, escutar com mais profundidade e se preparar para o que pode estar a caminho. Esse movimento desperta emoções em muitas direções. Para alguns, ele acende a esperança. O cardeal Tagle é querido em vários continentes. Ele fala com humildade, clareza e alegria. Tem uma maneira única de comunicar verdades teológicas profundas com o coração de um pastor e as lágrimas de quem conhece a dor. Tem o sorriso de um missionário e a firmeza de um bispo que já carregou o peso da liderança global. Para muitos católicos, especialmente no sul global, ele representa uma igreja viva, jovem que ainda sonha. Mas para outros, essa escolha gera preocupação. Não porque Tagle seja indigno, ninguém ousaria afirmar isso, mas porque seu estilo sinaliza uma mudança, uma igreja menos centralizada na Europa, com uma liderança que valoriza a escuta, a misericórdia, a inclusão cultural e a evangelização mais do que a imposição dogmática. Uma igreja mais missionária do que monárquica, e essa mudança inquieta alguns. E é exatamente por isso que este momento é tão significativo, porque, neste gesto, o Papa Leão fez uma escolha que ecoa muito além de Albano. Ele sinalizou confiança, ele indicou continuidade, ele acenou para o futuro não com palavras, mas com uma delegação concreta. E agora, todos estão atentos. O colégio de cardeais observa, os fiéis acompanham, e em algum lugar, talvez em silêncio, talvez em reverente admiração, o próprio cardeal Tagle deve estar plenamente consciente. Essa não foi uma nomeação qualquer, foi o eco de algo maior, e está apenas começando. Mas para entender por que isso importa, por que esse momento parece diferente, por que talvez seja mais do que uma simples manchete, é preciso conhecer quem realmente é o cardeal Luiz Antônio Tagle. Não o título, nem o papel, nem a imagem pública, mas o homem, sua trajetória, suas lágrimas, sua teologia, sua missão.
Só quando se entende o homem é que se começa a compreender a mensagem. E para entender o que o cardeal Tagle representa na igreja hoje, é preciso voltar no tempo, muito longe de Roma, distante dos pilares de mármore do Vaticano, até as ruas caóticas e aos cantos sagrados de Manila. Foi ali que sua jornada começou. E é ali que se começa a perceber por que o seu nome faz tantos católicos se sentarem, se inclinarem para a frente e se perguntarem: é esse o tipo de líder que a igreja está se tornando? Luiz Antônio Tagle não nasceu no poder. Ele nasceu numa fé profundamente enraizada no catolicismo filipino, uma fé que canta mesmo na dor, celebra em meio às dificuldades e se agarra a Jesus com a intensidade de quem sabe, na pele, o que significa sobreviver a tempestades, tanto as físicas quanto as espirituais. Cresceu não em meio a privilégios, mas em meio à oração, e é assim que caminha até hoje, como um homem que nunca esqueceu de onde veio. Muito antes dos títulos, muito antes dos sussurros sobre a possibilidade de se tornar papa, Tagle era apenas um padre de paróquia que conhecia o nome de cada uma das suas ovelhas. Ele chorava com elas, ouvia-as com atenção, nunca pregava de um lugar de superioridade. Sentava-se nas cozinhas, ajoelhava-se nas favelas, levava Cristo não só na Eucaristia, mas também no olhar. Um olhar que até hoje parece carregar ao mesmo tempo uma alegria serena e uma tristeza profunda. Foi esse jeito que lhe rendeu o apelido de o Cardeal Sorridente. Mas não se engane com o apelido. Seu sorriso não é superficial, não é charme, tampouco pose. É o sorriso de quem já chorou tantas lágrimas que aprendeu que a alegria é uma escolha. É o sorriso de quem viu o sofrimento de perto e ainda assim segue acreditando que o amor é mais forte. Esse sorriso consolou famílias enlutadas após tufões, abraçou refugiados, encorajou padres exaustos e rompeu o cinismo de jovens endurecidos pelas decepções da vida. Em 2013, quando o tufão Haiyan devastou as Filipinas, foi Tagle quem ficou ao lado do povo, e não acima dele. Ele não correu para as câmeras de TV, correu para os escombros, e o que levou não foi só ajuda material, foi presença. Numa época em que tantos líderes mundiais enviam declarações, Tagle enviou a si mesmo, sem alarde, sem comitiva, apenas presença. Esse tipo de liderança não faz barulho, mas nunca se esquece. É esse o poder que ele carrega, não o poder de comando, mas o de conexão. Quando Tagle fala, as pessoas se inclinam para ouvir, especialmente os jovens, porque ele não fala para eles, mas dentro deles. Conta histórias, emociona-se, ri, chora. Fala de Deus não como uma força abstrata, mas como um amigo que caminhou com ele nas noites escuras da alma. Sua teologia está enraizada na misericórdia, não numa ideia vaga de tolerância, mas na compreensão radical, profundamente católica, de que a misericórdia é a postura natural de Deus diante do pecador. Ele prega um Deus que se ajoelha para lavar os pés, não apenas um Deus que reina no trono. E quando fala de evangelização, nunca soa como um plano de marketing. É missão, missão de verdade. Ele diz que a igreja precisa sair, não se proteger em segurança. Fala com urgência sobre os pobres, os marginalizados, os esquecidos, não como estatísticas, mas como vizinhos. Acredita que a igreja deve chorar com os que choram, deve habitar entre os feridos, deve renunciar ao conforto se quiser preservar sua alma. Esse tipo de mensagem encontra eco, especialmente em lugares onde os católicos não vivem com conforto, onde a perseguição cresce, onde a pobreza é uma realidade diária, onde a fé não é protegida pela cultura, mas mantida viva pelo fogo da resistência. Tagle representa essas pessoas. Ele não pertence à engrenagem eclesial ocidental, não veste o prestígio como uma armadura, não empunha a linguagem teológica como uma espada. Ele simplesmente reflete Cristo, com lágrimas nos olhos e um fogo ardente no peito. Além disso, é profundamente mariano. Sua devoção a Maria é silenciosa, constante, infantil. Fala dela, não como uma figura enfeitada em vitrais, mas como uma mãe que nunca nos abandona. Quando prega, frequentemente se inspira no exemplo dela. Humildade, silêncio, entrega. Ele acredita que Maria não apenas intercede, mas caminha conosco. É essa combinação, profundidade teológica, coração missionário, autenticidade emocional e total entrega a Cristo, que torna o cardeal Tagle tão singular. E é por isso
que quando o Papa Leão XIV lhe entregou o título de Albano, tantos viram ali mais do que uma tradição, viram um sinal. Mas essa ascensão, de Manila a Roma, de simples padre de paróquia a bispo cardeal, não veio sem atritos, porque para cada alma que ele inspirou, há vozes dentro e fora da igreja que questionam o que ele representa. Alguns o acham muito suave, outros emocional demais. Há quem sussurre que sua popularidade se apoia mais no sentimento do que na substância. Críticos perguntam: onde está o ensino firme? Onde está o fogo doutrinário, as arestas afiadas? E mais profundamente ainda, há quem se incomode com o que ele simboliza, porque o cardeal Tagle não representa apenas um homem, mas uma mudança. Uma igreja que ouve mais do que declara, uma igreja enraizada no sul global, uma igreja menos obcecada com o poder e mais preocupada com a presença. E nem todos se sentem confortáveis com isso. Dê um passo atrás por um momento e olhe para a igreja, não apenas como um corpo espiritual, mas como uma comunidade global viva, pulsante, em tensão. O que você verá é uma noiva sob pressão. Bela, sim. Santa, sempre. A igreja, bela e santa, mas também ferida, segue sendo puxada em direções opostas, dividida por vozes que competem entre si, por prioridades teológicas distintas e por mudanças culturais que mais parecem rachaduras profundas do que debates frutíferos. De um lado, há uma onda crescente de católicos que anseiam pelo retorno à tradição, querem a missa em latim, precisão doutrinária e clareza nos ensinamentos morais. Para eles, o passado não é algo a ser superado, mas algo a ser restaurado. Disciplina significa identidade, e reverência é sinônimo de sobrevivência. Do outro lado, há um movimento igualmente apaixonado, clamando por abertura, inclusão, compaixão e por novas formas de alcançar um mundo cada vez mais surdo à linguagem antiga. Eles não rejeitam a verdade, mas desejam que ela seja envolta em ternura. Não querem uma igreja congelada no tempo, mas uma igreja que responda ao sofrimento, que esteja presente nas margens, que esteja disposta a se sujar, como Cristo fez. E isso não se trata apenas de liturgia ou linguagem. Trata-se de visão, de perguntar: que tipo de igreja estamos nos tornando? E que tipo precisamos ser? Bem no centro dessa pergunta está o cardeal Tagle. Ele não é uma resposta conveniente. Não se encaixa facilmente em nenhum dos dois campos. E talvez seja justamente por isso que ele importa tanto. Luiz Antônio Tagle não se enquadra em categorias ideológicas rígidas, fala com a profundidade de um teólogo, mas prega como quem acabou de encontrar Cristo pela primeira vez. Defende a doutrina, mas sempre pelo olhar da misericórdia. Sustenta a verdade, mas com um leve tremor na voz. Seu coração se parte facilmente, e isso incomoda alguns, porque fomos treinados, especialmente na liderança, a enxergar emoção como fraqueza, mas talvez, só talvez, seja exatamente o contrário, um testemunho. Para muitos no Vaticano, Tagle representa o futuro, não por manobras políticas, mas por quem ele é. Um cardeal filipino fluente em teologia e humildade, apaixonado pela evangelização, enraizado no evangelho e profundamente sensível ao sofrimento do mundo moderno. Vem da Ásia, o mesmo continente onde a igreja mais cresce. Fala inglês, tagalo, italiano e grego teológico, e mesmo assim consegue fazer crianças rirem e bispos pararem para escutá-lo. Ele é, ao mesmo tempo, local e global, profundamente mariano e profundamente missionário. E para uma igreja que tenta encontrar sua identidade num mundo pós-cristão fragmentado, ele não é apenas um homem, ele é uma ponte. Uma ponte entre Roma e Manila, entre tradição e renovação, entre doutrina e encontro, entre cabeça e coração. E é aí que a tensão aumenta, porque alguns, dentro da igreja, especialmente aqueles que guardam expressões mais institucionais ou rígidas do catolicismo, veem a ascensão de Tagle como algo brando, excessivamente pastoral, emocional demais. Seu estilo não se inclina para o confronto, mas para a conversa. Seu foco não está na disciplina, mas na missão. E essa missão está enraizada no acompanhamento, não na acusação. Para os críticos isso parece arriscado. Para os admiradores, parece com Cristo. Mas quando o Papa Leão XIV, apenas alguns meses após iniciar seu pontificado, entregou a Tagle
seu antigo título de Albano, a conversa reacendeu. Albano não é uma designação qualquer, é uma das 7 antigas dioceses suburbicárias, historicamente ligadas ao próprio Papa e aos cardeais bispos mais próximos dele. Esses não são apenas títulos honoríficos, são sinais, marcas simbólicas de confiança, influência e legado. E o Papa Leão não adiou. Não escondeu a decisão atrás de comunicados à imprensa ou nomeações silenciosas. Fez questão de torná-la pública, rápida, deliberada. Deu ao cardeal Tagle exatamente o título que ele mesmo ocupou. Para muitos, isso foi mais do que tradição. Foi linguagem de sucessão. Foi confiança tornada visível. E acendeu a fagulha. Agora, as conversas são mais intensas. Alguns se perguntam se este é o começo de algo maior, se o cardeal Tagle está sendo posicionado para uma liderança ainda mais significativa, talvez até um futuro papado. Outros se preocupam com o que isso significa para a doutrina, a disciplina e o rumo global da Igreja. E ainda há aqueles, especialmente os católicos mais jovens, sedentos por uma verdade envolta em amor, que simplesmente observam, rezam e esperam, porque veem em Tagle um líder não perfeito, mas presente, não impecável, mas fiel, alguém que não quer vencer debates, mas ganhar almas. Então, por que esse título? Por que Albano? Por que agora, quando a Igreja parece estar de pé entre mundos, entre estações, entre tempestades? O que significa de fato essa nomeação? Porque a resposta vai além da instituição. É pessoal, é profética e aponta para algo ainda mais profundo. À primeira vista, a diocese de Albano talvez não chame sua atenção. Não é um centro de poder global. Não cedia grandes sínodos, nem dita políticas internacionais da Igreja. É uma diocese pequena e antiga, situada nos arredores de Roma, quieta, escondida entre as colinas verdes. Escondida entre as colinas verdes da região de Castelli Romani, Albano talvez passe despercebida para quem não conhece os segredos silenciosos do mundo católico, mas ali, como em poucos lugares, pulsa uma força invisível carregada de significado. No universo da Igreja, nomes não são apenas nomes. Eles carregam peso, tradição e, muitas vezes, indicam caminhos que só quem presta atenção percebe. Albano é um desses lugares. Para compreender a importância de o cardeal Tagle ter sido nomeado bispo titular dessa diocese, é preciso antes entender o que são as dioceses suburbicárias e por que apenas cardeais bispos são designados a elas. Na estrutura da Igreja Católica, os cardeais se dividem em 3 ordens: diáconos, presbíteros e bispos. A maioria, inclusive muitas das figuras mais influentes da Igreja, pertence ao grupo dos cardeais presbíteros, ou cardeais diáconos, mas os cardeais bispos ocupam um patamar distinto. É a mais alta dignidade dentro do colégio cardinalício. Historicamente, eram esses cardeais que governavam as dioceses ao redor de Roma e tinham como missão aconselhar e eleger o Papa. Hoje, embora essas dioceses tenham seus próprios bispos locais, o vínculo simbólico permanece. São as sedes mais próximas do trono de Pedro. Existem apenas 7 dessas dioceses suburbicárias: Araceli, Velletri Segni, Porto Santa Rufina, Frascati, Palestrina, Sabina Poggio Mirteto e, claro, Albano. Não são cargos meramente honoríficos, são ecos da proximidade apostólica. Assumir uma dessas sedes é ser reconhecido não apenas pela competência, mas pela comunhão. Significa confiança, significa alinhamento. Significa que o Papa vê você não apenas como capaz, mas como alguém afim, de quem se sente próximo. Por isso, quando o Papa Leão XIV, apenas alguns meses após sua eleição, confiou ao cardeal Tagle exatamente o título que ele próprio detinha antes de se tornar Papa, isso provocou um abalo entre aqueles que sabem decifrar a linguagem sutil do Vaticano. Não foi uma decisão burocrática, mas um gesto de intimidade espiritual. Ele não escolheu simplesmente uma diocese suburbicária qualquer. Ele escolheu a sua. Não se trata apenas de um título, mas de herança. Assim como um pai pode passar um objeto de família não apenas para honrar um filho, mas para prepará-lo, a nomeação de Tagle para Albano soa muito mais como um comissionamento do que como uma conveniência. Em Roma, esse tipo de simbolismo não se dissolve silenciosamente nos documentos. Ele permanece, inquieta, levanta sobrancelhas e alimenta conversas a portas fechadas. Sim,
Tagle já havia sido elevado ao posto de cardeal-bispo sob o pontificado de Francisco, mas sem uma diocese suburbicária, o que por si só foi incomum. O Papa Francisco quebrou séculos de tradição ao expandir esse posto para incluir líderes globais, não apenas italianos. Mas nenhum título diocesano havia sido atribuído a Tagle até agora. Agora, sob um novo Papa. Agora, com o título que pertenceu ao próprio pontífice. Agora, num momento em que a Igreja não busca apenas estabilidade, mas direção. E é aí que o significado mais profundo começa a se revelar, porque por trás do aspecto singelo, Albano carrega um peso profético. Ao longo da história da Igreja, as dioceses suburbicárias não eram apenas sobre a proximidade geográfica com Roma. Elas representavam estar a um batimento do coração de distância do centro da Igreja. São esses os cardeais em quem o Papa mais confia, com quem mais consulta, a quem mais confessa. E mais do que isso, são muitas vezes esses os homens procurados nos momentos de crise, transição e discernimento. Oferecer uma dessas sedes, especialmente Albano, recentemente desocupada pelo próprio Santo Padre, não é algo feito por impulso, é um movimento deliberado. Um movimento que diz, você não é apenas mais um, você é alguém em quem confio. E no caso do cardeal Tagle, essa confiança não se baseia em ideologia ou lealdade, mas em visão, uma visão compartilhada de igreja, humilde, evangelizadora, compassiva e engajada globalmente. Uma igreja menos preocupada em proteger sua fortaleza e mais disposta a caminhar para dentro do fogo, a fim de resgatar os que estão perdidos. Essa é a igreja que tanto o Papa Leão XIV quanto o cardeal Tagle têm pregado, não apenas com palavras, mas com testemunho, mas há ainda mais. A diocese de Albano está associada à continuidade. Ao longo dos séculos, os cardeais bispos dessas sedes suburbanas frequentemente desempenharam papéis decisivos durante os conclaves papais, não apenas votando, mas moldando conversas, construindo consensos, preparando o caminho para transições de poder. Embora as eleições modernas sejam muito mais diversas e internacionais do que foram no passado, a proximidade simbólica de um título suburbicário ainda carrega peso nos conclaves. E o fato de Leão ter confiado este a Tagle, isso não é apenas a história se repetindo, é o Espírito Santo nos lembrando de que, na Igreja, nada é aleatório, nem títulos, nem tempos, e, certamente, nem confiança. Este momento não é sobre poder, é sobre postura, é sobre preparação, é sobre uma igreja que talvez esteja virando lentamente, de maneira intencional, seu rosto para o futuro, não com medo, mas com fé. Porque se Albano é um sinal de herança espiritual, então a pergunta que se impõe é, estamos prontos para o que vem? Que tipo de herança está sendo passada e quem está sendo preparado para carregá-la? Essa pergunta terá um peso enorme nos próximos anos, porque este momento não revela apenas onde a igreja esteve, mas aponta para onde ela pode estar indo. E o que está por vir pode mudar tudo. Quando olhamos mais de perto, percebemos que o cardeal Luiz Antônio Tagle não está apenas recebendo títulos, ele está sendo posicionado de maneira estratégica, deliberada e talvez até profética, porque no fundo não se trata apenas de Albano. Isso foi apenas o símbolo. A verdade mais reveladora se esconde atrás das portas de um dos escritórios mais cruciais para a missão da Igreja hoje, o Dicastério para a Evangelização. E é justamente ali que o cardeal Tagle atua como prefeito. Em termos simples, esse é o braço da Igreja encarregado de levar o Evangelho até os confins da terra, não apenas de manter o que já existe, mas de construir o que ainda será. E é sob a liderança silenciosa, mas poderosa, de Tagle que essa visão está sendo moldada. Não seria exagero dizer que o futuro do catolicismo está, neste exato momento, sendo desenhado sob o olhar atento dele. Agora pense nisso. A Igreja não está crescendo na Europa. Não está se expandindo na América do Norte. Em muitas partes do chamado Ocidente cristão, os bancos das igrejas estão esvaziando, as vocações estão em declínio, as paróquias fecham suas portas. A fé não está sendo assassinada, ela está sendo esquecida. O catolicismo cultural está desmoronando, e com ele uma geração que por muito tempo acreditou que a igreja sempre estaria ali, como uma presença garantida. Mas olhe,
Em vez disso, para o sul global, para a Ásia, a África e a América Latina, e você encontrará algo completamente diferente. Encontrará fogo. Na Ásia, embora a população católica seja menor, ela é mais fervorosa. Está crescendo, é jovem, profundamente devota e sedenta por catequese. Na África, as vocações ao sacerdócio e à vida religiosa estão disparando, e as comunidades se reúnem alegremente para celebrações litúrgicas que duram horas. Na América Latina, apesar dos desafios impostos pela secularização e pelo avanço de movimentos evangélicos, as raízes católicas permanecem profundas e fortes, marcadas por procissões públicas, devoção eucarística e um amor inabalável por Maria. Essas regiões deixaram de ser apenas campos de missão da Igreja. Elas se tornaram seus motores missionários. E Tagle, nascido em Manila, moldado tanto pela espiritualidade filipina quanto pela teologia global, não é apenas um símbolo dessa mudança. Ele é um estrategista dentro dela. Sua nomeação para o dicastério para a evangelização não foi um acaso. Ela o colocou não apenas num assento de influência, mas numa posição de pastorear todo o esforço da Igreja para alcançar um mundo cada vez mais hostil à fé e, paradoxalmente, cada vez mais necessitado dela. Tagle não vem de um contexto cultural onde a Igreja é confortável. Ele vem de um mundo onde a Igreja é resistência, presença e missão. Ele vem de um lugar onde a fé não é uma tradição herdada, mas uma escolha viva e corajosa, feita diariamente, muitas vezes em meio a adversidades e perseguições. E é por isso que, quando pensamos no que está sendo transmitido neste momento, não apenas um título, mas uma missão, uma responsabilidade e talvez um futuro, percebemos que não se trata apenas de honrar um homem, mas de preparar um caminho. E esse caminho pode muito bem ser aquele que a Igreja decidirá trilhar nos próximos anos. Ele vem de um mundo onde a Igreja sobrevive servindo, um lugar onde os bispos estão próximos do povo e não escondidos atrás de camadas de burocracia, onde catequistas caminham quilômetros, sacerdotes atendem várias vilas e os fiéis se reúnem nas casas quando os templos são destruídos pelos tufões. Esse mundo o moldou profundamente e agora ele ajuda a moldar a própria Igreja. E é justamente aí que reside a beleza do que talvez esteja se desenrolando, porque não é apenas o carisma ou a presença pastoral de Tagle que o destacam, mas o seu alinhamento com o tempo presente. A Igreja não precisa de mais diplomatas. Ela precisa de missionários. Precisa de líderes que compreendam que evangelizar, em 2025, não se trata apenas de programas, mas de presença. Uma presença real, capaz de sofrer, mas também plena de alegria. Tagle acredita que a evangelização não começa com o microfone, mas com a escuta, com o caminhar ao lado, com o toque nas feridas antes das palavras serem proclamadas. Ele costuma dizer, as pessoas hoje não precisam que falemos mais alto, elas precisam que amemos mais profundamente. Ele está formando evangelizadores que conhecem a doutrina, sim, mas que também sabem chorar, ajoelhar-se e sofrer com os pobres. Está ajudando a construir uma igreja que não se parece com uma fortaleza, mas com um hospital de campanha, como descreveu o Papa Francisco. E aqui está algo que merece toda a nossa atenção. Ninguém mais no Vaticano reúne essa combinação de experiência, teologia e relevância global. O cardeal Tagle já foi bispo, teólogo, missionário e agora é um líder vaticano. Falou para jovens em Manila, caminhou por campos de refugiados, pregou para líderes mundiais e agora segura as chaves da evangelização e o mesmo título que um dia pertenceu ao Papa. Há uma frase que muitos começaram a sussurrar discretamente em Roma. Talvez ele não calce os sapatos do pescador, mas está claramente sendo posicionado para caminhar bem perto deles. E isso não é apenas uma questão política, é espiritual, porque evangelizar não é uma função, é a missão da Igreja. E quem molda essa missão, molda o futuro. Tagle não é apenas uma figura representativa, ele está formando a linha de frente. Essa nomeação para Albano, quando vista no seu contexto mais amplo, é um aceno não apenas para a história, mas para onde a Igreja está caminhando. Uma igreja que fala com sotaque filipino, que canta em Swahili, que desfila pelas ruas de São Paulo e pelas montanhas do Vietnã. Uma igreja que não teme sua própria diversidade, mas a celebra como força. Não, isso não é política, é profecia.
Porque quando Deus quer renovar a sua igreja, ele não começa pelo centro, ele começa pelas bordas e envia mensageiros, muitas vezes humildes, muitas vezes despercebidos, muitas vezes subestimados, que começam a construir algo que parece pequeno, mas que acaba sendo global. Essa é a igreja que o cardeal Tagle está ajudando a formar. Mas agora a pergunta é, nós vamos segui-la? E os outros dentro do Vaticano irão resistir a ela? Porque esta já não é apenas uma conversa sobre missão. Está se transformando numa questão de visão e de futuro. Há uma pergunta que está surgindo silenciosamente por trás de todas essas nomeações, movimentos e mudanças dentro da igreja. Que tipo de igreja está emergindo? Porque o que está acontecendo com o cardeal Tagle e o que vemos se espalhar a partir de sua nova função não é apenas uma mudança de pessoal. É um reflexo, uma pista, um tremor do tipo de igreja que o Espírito Santo pode estar preparando para o mundo. Se você ouvir com atenção as homilias, entrevistas e reflexões espontâneas do cardeal Tagle ao longo dos anos, perceberá que um tema surge repetidas vezes: uma igreja que chora, não uma igreja que debate mais alto, que guarda com mais rigor ou que pune mais rápido, mas uma igreja que carrega o evangelho com mãos trêmulas, sabendo que recebeu algo belo demais para ser tratado com orgulho. Uma igreja que caminha entre os pobres, não para ensinar, mas para aprender a amar. Uma igreja cuja autoridade não vem do poder, mas das feridas que ela abraça. Isso não é teologia branda, é cristianismo encarnado. Tagle certa vez disse: "Precisamos proclamar Cristo com lágrimas nos olhos." Essa frase não foi dita para soar poética, foi profética porque descreve a postura de uma igreja que sabe ser, ao mesmo tempo, santa e ferida. Uma igreja que proclama a verdade, sim, mas nunca de longe. Uma igreja que fala não para o mundo, mas com ele, e às vezes através dele. Sob a influência de Tagle, a visão da igreja não é algo institucional, é missionária. Não é estéril nem defensiva, mas vulnerável. E essa vulnerabilidade não é fraqueza, é testemunho. Ele fala frequentemente dos pobres, não apenas como destinatários de caridade, mas como portadores de sabedoria. Acredita que, quando a igreja ouve os pobres, ela redescobre a sua alma. E é por isso que ele não clama apenas por programas. Uma igreja que se inclina com humildade, que aprende os nomes daqueles a quem serve, que permanece onde tantos outros partem. Uma igreja que carrega Cristo, não em estratégias, mas na presença. Existe uma santidade nisso, mas não é a santidade polida e impecável da ortodoxia doutrinal. É a santidade desfiada, imperfeita, das mães que juntam o pouco que têm para manter viva a esperança, dos padres que ouvem confissões em zonas de guerra, das crianças que apertam o terço debaixo de tetos enferrujados. Essa é a igreja que parece estar tomando forma, não apenas nos territórios de missão, mas cada vez mais no próprio centro, e é aí que a tensão começa. Porque uma igreja assim não se encaixa facilmente nas categorias ocidentais de liberal ou conservadora. Ela desafia ambas. Sustenta a verdade, mas fala com ternura. Chama a conversão, mas a partir de uma necessidade compartilhada. É alegre, mas ferida. Não é uma igreja obcecada em retomar o poder, mas uma que encontra sua força justamente ao esvaziar-se de si mesma. Se esta é a igreja que está emergindo, liderada por pessoas como Tagle, inspirada por figuras como o Papa Leão XIV, então ela representa um desafio real para cada católico que observa. Estamos prontos? Estamos prontos para uma igreja que escolhe a misericórdia em vez da dominação, que prefere lavar os pés a apontar o dedo, que abre suas portas não porque tenha relaxado seus padrões, mas porque se lembra de como Cristo abriu os braços na cruz. Estamos dispostos a fazer parte de uma igreja humilde, sofredora, mas ainda ardente em missão? Ou no fundo ainda preferimos uma igreja segura, que pareça no controle, previsível, que fale mais do que escuta, que esteja mais preocupada em se proteger do que em se transformar, porque é essa a decisão que está chegando. A igreja não está morrendo, mas está mudando. E o que vemos agora, com a nomeação do cardeal Tagle, com a confiança que lhe foi depositada pelo Papa, com a crescente voz global da evangelização, é parte de uma recalibração espiritual maior, uma que nos pergunta não apenas o que acreditamos, mas como vivemos essa crença. É fácil sustentar a verdade na teoria, é mais difícil sustentá-la no amor,
quando isso nos custa o conforto. É fácil defender a tradição de longe. É mais difícil vivê-la entre aqueles que se sentem abandonados justamente por essa tradição. Mas esse é o trabalho. E líderes como Tagle não nos deixam ignorá-lo. Ele desafia a Igreja a estar presente num mundo ferido, não como juíza, mas como testemunha. Não suavizando o Evangelho, mas lembrando que o Evangelho se fez carne e habitou entre nós. E enquanto isso inspira muitos, especialmente em partes do mundo onde a esperança parece escassa e a Igreja é uma das poucas presenças estáveis, outros veem risco. Eles veem essa mudança como um desvio, uma suavização, uma falta de clareza. Temem que a doutrina se dilua em nome do acolhimento. Questionam se essa ênfase na misericórdia não corroerá nosso senso de verdade. E essas preocupações não são infundadas. A Igreja jamais pode perder sua espinha dorsal. Mas o que o cardeal Tagle e essa visão emergente nos lembram é que a espinha dorsal da Igreja não é força pela força, é a cruz. Uma cruz carregada com humildade, oferecida em amor, enraizada naquele tipo de santidade que é capaz de chorar. E esse tipo de santidade sempre provoca uma reação, porque nos pede algo, nos pede mudança. Então, que igreja está emergindo? Talvez uma igreja que se ajoelha mais do que sobe, que escuta mais do que grita, que sofre mais do que brilha, e que, ao fazer isso, se torna mais parecida com ele. Mas, se esta é a igreja que estamos nos tornando, então, a próxima parte dessa história precisa ser encarada com honestidade. Nem todos estão celebrando, nem todos concordam e nem todos querem esse futuro. Por trás do brilho de admiração pelo cardeal Luís Antônio Tagle, sua misericórdia, sua presença, sua alegria, há também sombra. Sempre há. Porque em Roma, amor e suspeita muitas vezes caminham lado a lado. E enquanto muitos veem nele um sopro de graça, outros se tornaram cautelosos. Há vozes na igreja, e não são pequenas, que silenciosamente resistem à ascensão desse gentil cardeal filipino, não por ódio, mas por preocupação. Uma preocupação que não nasce de escândalos, mas de estilo. Tagle não é um agitador. Ele não fala com trovões. Não bate com força na mesa doutrinal, nem lidera investidas contra adversários teológicos. Não protagoniza debates intelectuais públicos, nem solta declarações enérgicas para silenciar críticos. Ele sorri, ele chora, ele conta histórias, ele escuta, ele cita santos em sussurros e, para alguns, especialmente numa igreja abalada por guerras culturais e confusão doutrinal, essa gentileza... Alguns dizem que falta algo. Perguntam, onde está o fogo? Onde está a clareza? Onde está a força que precisamos nesta era de rebeldia e decadência? Seus críticos não o acusam de heresia. O que os inquieta é o tom. Dizem que ele é pastoral demais, emocional demais, cuidadoso demais, que contorna os conflitos em vez de atravessá-los, que enfatiza tanto o acompanhamento que beira a conivência, que suas homilias confortam, mas não corrigem, que sua teologia envolve verdades duras em tantas camadas de compaixão que, no fim, as pessoas esquecem quanto custa a verdade. E ainda assim, eles não conseguem ignorá-lo, porque o povo o ama, e essa é parte da tensão. Seu calor, justamente o que o torna tão querido no mundo inteiro, é o mesmo que inquieta algumas facções dentro do Vaticano. Ele é difícil de enfrentar, não responde às críticas, não revida. Simplesmente continua caminhando, continua sorrindo, continua servindo, e sua influência só cresce. Alguns dentro da cúria veem isso como perigoso. Não desprezam o homem, mas desconfiam do que sua presença pode simbolizar. Uma igreja que corre o risco de se tornar suave demais, desprotegida demais, sensível demais. Eles sussurram sobre seu perfil crescente, sobre sua ligação com o Papa Francisco e agora com o Papa Leão, sobre como ele sempre parece estar na sala quando as coisas mudam, sobre como seu nome volta e meia aparece nas conversas sobre o futuro do papado. Porque aqui está outra verdade. Há anos falam de Tagle como papável. Começou timidamente, em pequenos blogs católicos, em listas especulativas de conclaves. Mas à medida que suas responsabilidades aumentaram e seu reconhecimento global disparou, os sussurros viraram conversas. Poderia ele ser o primeiro papa asiático? A igreja está pronta para uma voz que vem das margens. Ele governaria com gentileza demais,
ou talvez de um modo que realmente pudesse curar. Sua nomeação para Albano só reacendeu esses rumores, e não sem razão. Albano não é uma diocese qualquer, é a antiga sede do próprio Papa Leão. Passá-la para Tagle foi uma escolha carregada de simbolismo, um sinal de confiança, de alinhamento, de sucessão, não no sentido oficial, mas na linguagem silenciosa e estratégica do Vaticano. Um gesto, uma passagem, uma mensagem, e mensagens assim não passam despercebidas. Então a resistência se reaqueceu, não de forma estridente, não de maneira pública, mas presente. Alguns cardeais começaram a traçar limites. Alguns teólogos questionam se a abordagem emocional de Tagle é capaz de suportar o peso de uma crise doutrinal. Outros se preocupam com sua capacidade de enfrentar poderes seculares, de manter-se firme diante da perseguição ou de trazer clareza a questões como gênero, casamento e liturgia. Para eles, Tagle representa uma igreja que ouve demais, que demora demais e que arrisca gerar confusão em nome da bondade. E ainda assim, para cada um desses críticos, há centenas de outros, missionários, padres, jovens, bispos convertidos, que sentem que o cardeal Tagle os vê, que dizem que ele prega como alguém que realmente sofreu, que suas lágrimas, suas histórias, seu silêncio, sua humildade, refletem um Cristo que eles reconhecem. Não o Cristo que debatia com os fariseus, mas aquele que se ajoelhou no jardim e chorou sangue. Então, onde isso nos deixa? Com tensão, com paradoxo, com uma igreja em discernimento. Porque a resistência não é apenas contra um homem, é contra uma direção, um estilo de liderança, uma maneira de ser igreja que desafia os moldes antigos, não para destruí-los, mas para convidá-los a suavizar-se, a lembrar por que foram construídos em primeiro lugar, não para proteger o poder, mas para servir ao amor. Este momento é revelador. Revela mais do que apenas desconfortos institucionais. Revela a pergunta mais profunda que está por trás de cada manchete, de cada nomeação, de cada gesto estratégico em Roma. Que tipo de igreja estamos nos tornando? Porque talvez a maior pergunta não seja sobre o cardeal Tagle, é sobre nós. Queremos uma igreja que cura ou uma igreja que vence? Queremos um pastor que tenha o cheiro de suas ovelhas ou um que comande da torre? Queremos seguir um líder que sorri e chora, que se senta ao lado dos pobres e sussurra misericórdia? Ou ainda estamos esperando por alguém que arrebente as portas com declarações e poder? Porque o tipo de igreja pela qual rezamos revelará o tipo de discípulos que nos tornamos. E o próximo capítulo dessa história, que continua a se desenrolar, vai colocar essa pergunta bem no centro do coração de cada um. O que tudo isso significa para você? Você não está em Roma, não usa um chapéu vermelho, não participa de sínodos, nem aconselha papas. Você observa de um celular, de uma tela, de uma mesa de cozinha ou do canto silencioso do seu quarto. Pode ser um leigo, com seu trabalho das 9 às 5, um universitário lutando para rezar, um pai ou mãe tentando transmitir a fé enquanto mantém a família unida. Então, o que afinal significa para você um título como o de cardeal bispo de Albano? A verdade é que tudo o que está acontecendo na igreja agora, as nomeações, as tensões, as mudanças, não diz respeito apenas a eles, diz respeito a você. Porque o que está sendo despertado em Roma é o mesmo chamado que silenciosamente ressoa no coração de cada um que observa e se pergunta: que tipo de católico estou me tornando? A confiança do Papa Leão em Dom Tagle, a visão de uma igreja humilde, que chora, próxima dos pobres, isso não é teoria, é modelo, é convite, é espelho. Porque não é apenas o cardeal Tagle que está sendo posicionado. Você também está posicionado para decidir. Vai seguir Cristo porque é fácil ou porque é verdadeiro? Vai aparecer numa igreja que já não garante aprovação cultural? Vai permanecer fiel aos sacramentos, não porque tem obrigação, mas porque sabe que eles são o oxigênio da sua alma? Vai evangelizar, não aos gritos, mas se fazendo presente ao lado do leito do seu filho, no luto do colega, na solidão do vizinho, com um coração que diz: eu te vejo e trago Jesus. Este momento, essa mudança, é uma chance para católicos do mundo inteiro despertarem, perceberem que a era do catolicismo cultural acabou. Não estamos mais na cristandade, estamos em campo de missão. E missões não esperam conforto, elas se movem, elas arriscam, elas amam e elas sofrem. Quer saber que tipo de igreja está surgindo?
É uma igreja que não precisa da sua perfeição, mas do seu sim, não da sua eloquência, mas da sua obediência, não da sua visibilidade, mas da sua fidelidade. Deus não está pedindo que você use uma mitra, Ele está pedindo que você carregue uma cruz, que volte a rezar, mesmo que já faça meses, que perdoe aquela pessoa, mesmo que ela nunca peça desculpas, que volte à confissão, mesmo que a vergonha ainda aperte sua garganta, que sirva novamente, mesmo que esteja exausto, que volte a acreditar, mesmo que tenha sido ferido por pessoas da igreja que não viveram o que pregaram, porque Jesus não terminou sua obra na igreja. Ele a está purificando, através de líderes como Tagle, de momentos como este, de pessoas como você. Arrependimento não é sobre lamentar, mas sobre mudar de direção. É dizer, Deus, eu me acostumei a apenas sobreviver espiritualmente, mas quero viver de novo, quero arder de novo, quero acreditar que a santidade ainda é possível, porque ela é. Este não é o tempo de ceder ao desespero, à divisão ou à distração. É o tempo de se abaixar, de ajoelhar, de adorar, de clamar, de se render, de rezar, como se sua família dependesse disso, porque depende, e talvez seja isso que, no fim, a nomeação de Dom Tagle simboliza, não apenas um momento vaticano, mas um movimento espiritual. Um chamado para que os católicos parem de olhar para o poder e voltem a procurar por Cristo, nas margens, nos sacramentos, no silêncio e dentro de si mesmos. Porque quer o cardeal Tagle se torne ou não algo maior aos olhos do mundo, você e eu somos chamados hoje a nos tornarmos santos. Não um dia, não quando tivermos tudo resolvido, não quando for mais fácil. Agora, isso não é um momento para espectadores, é um chamado ao altar. A igreja não precisa de fãs, precisa de fogo. E então, qual será a sua resposta? Porque este momento é maior que Roma, é sobre a sua alma, algo maior está chegando. E se você tem prestado atenção, não apenas às manchetes, mas ao tom, ao tempo, aos sinais, então já sente isso. Não se trata apenas de um título transmitido em uma cerimônia silenciosa no Vaticano. Não é só sobre um cardeal de Manila recebendo uma sede simbólica nas colinas ao redor de Roma. Trata-se de uma igreja que está, discretamente, deslocando seu peso. Trata-se de Deus movendo as peças, não com trovões, mas com propósito, estratégico, espiritual, profético. A nomeação do cardeal Tagle para Albano pode parecer rotineira, mas na linguagem de Roma, nada é rotineiro. Tudo fala, e isso fala alto. O Papa não apenas preencheu uma vaga, ele preencheu o próprio assento, a mesma diocese que ele ocupava como cardeal, o último passo antes de ser eleito para a Cátedra de Pedro. Esse assento tem peso, e Leão não o deixou vazio por muito tempo. Colocou-o nas mãos de alguém em quem confia. Alguém que carrega não apenas títulos, mas lágrimas, visão, missão e fogo. Então isso é planejamento de sucessão? Talvez. É um sinal para o próximo conclave? Possivelmente. É uma visão para a próxima fase da vida da igreja? Quase certamente. Mas, mesmo que não seja nada disso diretamente, é com certeza um momento, uma dobradiça na história, um sussurro do céu de que algo novo está sendo preparado. Porque você não coloca um cardeal missionário, com coração mariano, pregador da misericórdia e enraizado no sul global, num título carregado de simbolismo como Albano, a menos que queira fazer uma declaração. E eis o que essa declaração diz. Essa declaração talvez seja justamente essa, a de que a próxima fase da igreja não será definida pelo poder, mas pela presença, que não será conduzida pelo grito, mas pelo pastoreio, que a santidade não terá a aparência da perfeição, mas do testemunho, que a liderança não significará estar acima do sofrimento, mas mergulhar nele. E se é isso o que está chegando, então a verdadeira pergunta não é se o cardeal Tagle se tornará papa. Essa não é uma resposta que cabe a nós. A pergunta é, estamos nos tornando o tipo de igreja capaz de carregar essa visão? Porque o céu não ergue apenas líderes, o céu levanta seguidores dispostos a serem conduzidos ao fogo. Esse é o convite mais profundo agora, não para especular, mas para se preparar. Porque este momento, essa escolha, esse nome, não são o fim da história, são o começo de uma igreja sendo remodelada, não pela força, mas pela fé, não por políticas, mas por presença, não pelo medo, mas pelo fogo. E aqueles que estiverem atentos, que estiverem rezando, confessando, escutando,
esses estarão prontos. Porque quando a próxima mudança acontecer, seja em Roma, na sua paróquia ou na sua própria alma, ela não vai esperar pelo conforto, vai chamar por coragem. E o tempo de começar a se preparar não é depois que acontecer, é agora. Se você acredita que este momento importa, então não se distraia, não adie, não espere, porque a igreja está mudando. E o que acontecer a seguir, você vai querer ver, viver e, acima de tudo, ser parte.